Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto. Estamos aqui em mais um Giro da Manhã, aqui na Prensa de Babel, ao vivo, para você com as notícias mais fresquinhas aqui da Prensa de Babel sobre as cidades de Búzios, Rio das Ostras e Cabo Frio, e mais algumas regionais que a gente vai comentar aqui nesse nosso giro inicial, abrindo os trabalhos da prensa nessa quinta-feira. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Débora. Bom dia, Bom Laís. dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Hoje com mais calma, sem internet caindo, sem ficar travando, né? Vamos que né? Todo mundo encasacado e vamos encarando, né? Esse frio cada vez chega mais tarde, né? O friozinho continua, né? Forte, né? Engraçado que aquele vento forte de Búzios até que não tá tanto esse ano, né? Vamos parar de memória, né? Porque o que tem acontecido? Tem ficado cada vez mais esticado esse vento que carrega a gente aqui, né? Quem é de 24 de setembro carrega a gente. A época que não dá para ir à praia por causa do vento, né, Fernanda? Gelado. Levanta areia de doer na pele, assim, é engraçado. Mas é isso. Abrindo o tempo aqui, a gente começa a falar sobre Búzios, né, Fernanda? O que a gente tem hoje? Então, essa é uma notícia fresquinha de ontem, no final da tarde. A Associação Comercial e Empresarial de Búzios entrou na Justiça pedindo anulação da licitação municipal de reforma da Rua das Pedras. Realmente, eles não estão conseguindo um diálogo bom, né, com a prefeitura, está difícil. Os empresários não estão concordando com essa obra que a prefeitura anunciou, que seria iniciada agora no dia 15 de setembro, para finalizar somente na segunda quinzena de janeiro, é a previsão. Então, isso apavorou geral, comerciantes, empresários, principalmente, né, o pessoal ali do centro. Não só do centro, mas de Búzios inteira, né, porque quem recebe o turista aqui sabe que o turista vai para o centro, vai para a Rua das Pedras, que é a rua mais famosa, mais atrativa aqui da cidade mesmo, para diversão noturna, tudo isso. Então, você chegar no momento desse de retomada econômica, quando, né, as lojas já estão começando a abrir, o turista está aos poucos retornando, um pouco mais confiante, aí você iniciar uma obra desse tamanho, numa rua, na melhor rua da cidade, né, mais famosa, que mais atrai o turista, e só entregar já em pleno verão, depois do Ano Novo, que é uma outra data forte aqui, que a gente também nem sabe como é que vai ser esse ano, nada, né? Mas é a previsão de que as coisas melhorem, que o turista possa realmente estar presente. E aí é uma época de grande movimento, de retomada de economia mesmo. Então, apavorou todo mundo, eles não conseguem entender. Eles ficaram 5 meses parados, a prefeitura teve tempo suficiente para pensar nisso, para se dedicar a isso. É uma obra que eles já pedem há anos, há mais de 3 anos, que eles pedem essa obra. Realmente é uma obra necessária, mas o momento não é propício. Então, eles entraram, não tem diálogo, eles entraram na justiça pedindo anulação dessa licitação. E entraram ontem no final da tarde. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Então, a gente acompanhou isso muito de perto, né, Fernanda? E um dos acordos, né, uma das conversas entre a prefeitura e a SEB lá no início da pandemia é que todos os comerciantes iriam aderir, né, ao fechamento da rua, dos comércios, para conter a disseminação do vírus, mas em contrapartida a prefeitura faria as melhorias que não se faz há mais de 10 anos ali no centro turístico da cidade, né? Sobre essa questão dos fios expostos, a iluminação, a rua. E a gente está falando de Rua das Pedras, mas a gente tem ali 3 ruas principais que há algum tempo não recebem nenhum tipo de melhoria. Não, se você pensar, você falou 3 ruas principais, o centro de Búzios é muito pequeno, né? Por que não recebe uma atenção devida? Porque é um lugar muito procurado, realmente. A gente vê aqueles turistas andando, tudo bem, toda a população precisa, tudo isso, mas ali também precisa, é mais uma obra, né, que está se pedindo há muito tempo. É um turista que traz também bastante, que movimenta a cidade economicamente, isso é importante para todo mundo. E você vê eles passando ali naquelas calçadas, as malinhas quase voam lá nos muros, porque as rodinhas não aguentam, não tem calçada, tudo quebrado, cheio de buraco, lixo, tudo. Então, assim, realmente... E, assim, a gente vê nas discussões sempre essa dicotomia, eu vou fazer no centro, eu vou fazer na periferia, porque a periferia precisa mais. Não, você pode fazer nos 2 locais de forma... Exatamente. O
que a gente percebe é até que ponto é o cuidado realmente com os bairros depois do pórtico, ou é só uma tentativa de agradar um eleitorado. Mas aí a gente vê uma questão que a cidade perde com tudo isso. A gente menciona isso muito, porque é uma brincadeira, né? De quem cresceu, foi adolescente em Búzios, um circuito básico ali de passeio são as 3 ruas do centro que você faz ali, e o centro acabou, né? Os ossos um pouquinho, mas você fica ali. Então, de qual custo? Podia ser um bairro modelo, né? Até pela grande frequência que tem, pela procura que tem. Ele representa a cidade, porque mal ou bem, né? Todo mundo que chega vai direto para lá. Então, é igual o filho, né? Aquela coisa assim, falar que gosta mais de um do que de outro. Não existe isso, né? O amor é para todo mundo, o dinheiro é para todo mundo, é para o município inteiro. Né? Não pode. Falta, de fato, é a gestão, né? Aquela velha e boa gestão. Exatamente. É isso daí. É como você falou, eles estão há anos aguardando e fazia parte das combinações, né, de quando realmente fecharam as lojas. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque eles passaram todos esses meses dialogando com a prefeitura, tendo reuniões e colocando essa pauta de vários itens assim que eram necessários para o comércio, para o turismo, porque se a gente pensar assim, é o trabalho deles, né? Eles estão 5 meses parados, isso mexe com as famílias daqui também, todas que trabalham ligados aos comércios, né? Então, isso mexe muito com a cidade, está todo mundo muito nervoso. Então, assim, a prefeitura realmente não ter dado atenção a essa pauta que foi colocada por eles e tal, não foi bacana, e agora inventar uma obra a essa altura do campeonato, depois de tudo isso, realmente também é muito estranho. Agora, a gente vale ressaltar também que a gente precisa ter cuidado para que não se use isso como uma moeda de deixar na conta da ASEB o fato de não ter tido a obra. Não, a ASEB atrapalhou. Não, a ASEB está dizendo que nesse período não pode ser feito. Não, eu acho que exatamente, não pode existir isso de jeito nenhum. E também vai mudar a gestão, né? Eu acho assim que a obra não é propícia agora, e aí, quando ela for propícia, já é uma nova gestão. Então, essa nova gestão vai ter que entender também as necessidades da cidade e conversar com todos os setores, todos os grupos, né? E já que esperou tanto, espera mais um pouquinho. Verdade. Vamos, tem mais coisa aí. A gente está aqui só nesse assunto, né? Mas a gente teve também aqui em Búzios ontem uma reunião importante que fala sobre o retorno das feiras, a possibilidade de retorno das feiras livres da cidade. A gente tem algumas grandes feiras aqui. A gente tem aquela feira da Praça da Ferradura, que é a feira periurbana, que é muito famosa, ela acontece aos sábados e às quintas-feiras. Nós temos a feirinha lá da Orla, lá da Travessa do Colégio também, que atende muito ali o pessoal que chega de navio e tal. E a gente também tem a feirinha de artesanato ali da Praça Santos Dumont, né? São 3 grandes feiras que a gente tem. E tem a feirinha nordestina também, né? Lá do INEF, da Rasa. Então, são as feiras mais importantes. Também tem um pessoal que fica ali na Estrada da Usina, ali atrás, né? Que também faz uma pequena feirinha de produtos, assim, de hortifruti e tal, de legumes, alguma coisa pequena. Então, a prefeitura lançou, né, anunciou que na sexta-feira vai ter o curso de, os protocolos sanitários para as feiras retornarem, mas ainda não tem o decreto, eles ainda estão avaliando, e ontem foi feita uma reunião à tarde na Secretaria de Turismo com todos os representantes dessas feiras, para que eles colocassem a posição dos feirantes, o posicionamento deles, como é que eles estão sentindo o momento para retorno, né? Então, assim, foi consenso, né, que tem que se aguardar um melhor momento, né? Todos estão, assim, muito preocupados, então eles querem ver os protocolos que a prefeitura está sugerindo, eles querem também conversar entre eles para ver, assim, as melhores práticas e avaliar o melhor momento, né? Eles não tem, ninguém tem certeza se esse é o melhor momento, está todo mundo muito preocupado mesmo, os feirantes estão muito divididos nisso, porque tem uma pressão, ao mesmo tempo que tem aquela pressão econômica, né, que tem que voltar, que o pessoal tem que trabalhar, também tem muita gente idosa, muita gente de grupo de risco, né, muita gente que trabalha assim, com isso e que não pode se expor dessa forma. Então, a preocupação é grande, porque a gente sabe também que basta um adoecer para que a feira tenha que ser fechada, né? Então,
é complicado, porque aí as pessoas vão fazer seus estoques, vão se dedicar, vão, né, retomar a vida em função disso, e de repente você ter que parar e ter um retrocesso, às vezes é mais difícil ainda, entendeu? Que a pessoa se esforça para, né, coloca assim, o último dinheiro que tem para fazer um estoque, para fazer uma coisa, e aí fica numa situação às vezes mais complicada. Então, tem que ser muito bem avaliado, tem que ser muito cuidado isso. E assim, foi levantado o tema, foi levantado o debate, agora eles estão lá se entendendo para ver o que é melhor realmente ser feito. Ninguém tem data, ninguém tem nada. Num primeiro momento, o pessoal da periurbana afirmou muito que esse ano não volta, que só a partir de fevereiro, mas isso eles falaram antes da reunião. Né? Depois da reunião, eles estão querendo pensar juntos, assim, qual é o momento. O que eles querem deixar claro é que, assim, no entendimento deles, vendo o quadro geral que está hoje, a ideia realmente é que se retorne só a partir de fevereiro. Mas esse quadro pode mudar, então ele, assim, é um quadro que tem que ser avaliado permanentemente, esse é o recado deles, né? Então, assim, não é uma firmeza, né? Olha, não vamos voltar até... Não, vamos voltar quando tivermos condições sanitárias para isso, e vamos avaliando o tempo inteiro, conversando e avaliando e nos reunindo e vendo que no momento propício a gente vai saber e vai voltar, né? Pelo menos vai achar que sabe e vai voltar, né? Ninguém aquele conselho ali de pessoas que decidem juntos né, as direções da feira, e a gente noticia, né? Noticia o que a gente consegue dar conta, e realmente o que você falou. A gente deu a matéria ontem, depois aconteceu uma reunião, e não está descartado eles mudarem de opinião, talvez, né? Ou sei lá. Ou avaliarem as coisas de uma forma assim, menos dura, né? Porque assim, a primeira colocação é muito dura, porque está todo mundo muito apavorado. Né? Então, não voltaremos até fevereiro. Foi a primeira fala. Mas depois da reunião, já se viu que existem outras possibilidades, outras coisas acontecendo, e que talvez seja possível, talvez. Então, é assim, não é que estejam fechados à avaliação, a avaliação é permanente. Né? Porque se você for pensar ali, a feira que acontece na quinta-feira à noite, por exemplo, é um local, como a gente estava falando aqui no bastidor, para a gente se aglomerar, para a gente encontrar as pessoas. Então, pode ser que você possa criar um sistema de takeaway, de delivery, mas isso não precisa ser feito necessariamente ali, exposto, de alguma forma, né? E é uma questão deles pensarem, repensarem, e a gente vai ficar aqui acompanhando, né? Exatamente, porque os agricultores resolveram de alguma forma, né? Eles estão fazendo esse delivery, a feira, a parte de agricultura e tal, de hortifruti, de legumes e tal, frutas, ela está funcionando. As pessoas estão entregando em casa. Não só isso, mas tudo, parte de doce, geleias, né? Mel, pão, tá todo mundo entregando em casa. Com a pandemia, a maioria das pessoas que nem sabiam praticar o delivery tiveram que aprender, porque era a única forma de você continuar se mantendo ativo. Então, aí é dica, né? Pois é. É por aí. O pessoal tá se reinventando agora na pandemia, né? E trabalhando com essas novas formas, né? De fazer o comércio. E tem que se reinventar, não tem jeito, né? A gente está aqui. Não dá para ficar parado, né? É verdade. E o pessoal já está, né, há muito tempo assim querendo dar um jeito na situação, né? Então... É verdade. E você tem mais alguma informação? Nós temos a nossa coluna, né, Camila? Você quer comentar? Você tem mais alguma informação? Porque eu já ia falar sobre folhas, que a gente iniciou a nossa coluna de notas na terça-feira, se eu não me engano, né? Foi na terça? Não, foi na segunda. Na segunda-feira, e ela já é a segunda matéria mais lida de todos esses dias. Então, ela vem crescendo bastante. Significa que as pessoas gostam mesmo dessa pimenta das notas, né? E a gente faz essa triagem aí durante o dia para trazer para vocês o que aconteceu de mais picante no mundo político ali naquele dia, que valha uma nota, né? E aqui em Búzios a gente ficou sabendo, um vídeo circulou aí nas redes sociais de um atrito aqui entre dois pré-candidatos aqui no bairro da Sembraça, que gerou aí uma certa confusão, né, Fernanda? Pois é.
Até você até perde palavras de tão... porque foi estranho, né? O Joãozinho, ele estava lá com os correligionários dele, lá em Sem Braças, né? Aquelas caminhadas políticas, né, que a gente sabe que começam a acontecer nesse período. E, de repente, chegou um policial civil da cidade, que também é candidato, e que se diz perseguido pelo atual governo, né, do André Granado. Se diz muito perseguido. Então, ele já chegou filmando e fazendo algumas acusações ao Joãozinho, né, de que o Joãozinho... Não sei o que o Joãozinho é, tipo, querendo, acho que, ligar o Joãozinho ao André e dizendo, vai me perseguir, vai pedir minha transferência, vai chamar o prefeito para me perseguir, né? Coisas assim do tipo... Não sei, ficou uma situação assim meio agressiva, né? Meio estranha. Uma abordagem que a gente vê recorrente, né? Você já chega filmando e aí o outro lado filma também, e aí todo mundo filma. E aí o festival de celulares apontado. Você está me filmando? Você está me filmando? Eu estou te filmando? Eu sou fulano, eu sou fulano. Você está me intimidando? Não, eu não estou. Enfim. O bom é que a prensa tem vários vídeos, né, para tirar informações e a gente posta tudo. É verdade, exatamente. Conferir, assim, todos os detalhes estão lá na coluna, que eu vou deixar aqui nos comentários para você clicar e entrar e saber o que aconteceu. O vídeo está lá também, você tira lá suas conclusões, o que você pensa sobre isso. Tem uma nota do editor da prensa também, reforçando que a prensa não endossa esse tipo de abordagem, nem de um lado nem de outro, né? Sobre essa questão de você chegar já filmando uma pessoa. A gente teve um episódio lá em Cabo Frio também, um deputado entrando num gabinete, querendo fazer uma live. Essa tecnologia ela é ótima, mas tem uma certa necessidade de organizar isso, né? Você não pode sair filmando a pessoa sem o consentimento dela, ao passo de que é preciso um sangue frio para a campanha política, né? O que o pré-candidato está fazendo, né? Pré-candidato a prefeito está fazendo, não é ilícito, ele pode fazer, pode conversar nos bairros, qualquer um de nós pode montar uma barraca num bairro e conversar com a população. Mas, ao mesmo tempo, a população está um pouco cansada também de ver essas coisas acontecendo somente nessa época. Sim. Um dos questionamentos é sobre ser um bairro com grandes problemas sociais. Sim, ele fala isso, porque o Joãozinho foi o secretário de Desenvolvimento Social da cidade durante muitos anos, e o policial, o Rafael, ele fala isso no vídeo, ele fala, esse bairro aqui realmente precisa de muito desenvolvimento. E se você é pré-candidato e está disposto a conversar com a população, você tem que ter argumentos para defender a sua candidatura, ou pré-candidatura, ou o que você já fez, ou o que você fará. Então, tem um sangue frio aí. E o que a gente vê no vídeo também é uma falta de controle também da equipe, né? O assessor de imprensa, ele tem que ir para o... Deixa disso, vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos desligar esse celular. Mas quem é que anda com assessor de imprensa? Quase ninguém, né? No vídeo tem uma pessoa se identificando como jornalista. A gente imagina que seja alguém que esteja, né, no bastidor. Mas a gente espera, né? A gente espera, né? Inclusive, a gente reforça, né? É necessário assessoria de imprensa. É necessário. Se tivesse realmente teria sido um outro desfecho ali. Exatamente. E outra, para que a gente, como jornalistas, possamos perguntar o que aconteceu. Você tem uma nota para dizer de verdade? Mas quem a gente pergunta, né? Esses trâmites aí que precisam ser revistos, e principalmente nesse momento em que o jornalista é visto, né, de uma forma meio, né, cala a boca aí, seu bundão, sai fora. Então, os exemplos que estão vindo. Os exemplos estão aí, para não serem seguidos, né? Sim. Agora, Fernanda, a gente apimenta um pouquinho mais essa discussão, porque depois disso, o pré-candidato esteve numa live, né, com a nossa colega Renata Cristiane, no RC24H, e ela deu uma apertada nele ali sobre um tema que a gente recorrentemente fala aqui nas nossas lives, sobre essa sucessão do André Granado, que não sai, né? Exatamente. Ele falou que seria no carnaval, né? Logo após o carnaval ele ia anunciar. Até agora ninguém sabe, tá um mistério isso daí. E uma das apertadas que ela deu foi perguntar a ele se ele era o pré-candidato ou sucessor do André. Ele deu uma escorregada ali, disse que cada um tem o seu CPF próprio, e aí a Laís tratou de lembrar que foi uma frase usada em Macaé também, né, Laís?
Sim, parece que está sendo uma frase muito usada nesse meio político, né, para suscitar uma separação entre a pessoa que está falando, ou às vezes outras duas pessoas, como foi o caso de Macaé, que não tenham um tipo de histórico político tão favorável para a pessoa que está se candidatando, né? Eu vou botar o dedo aí. Eu quero o apoio, mas não quero a rejeição. Será que Sim. Vamos ver, né? E a gente segue aguardando para saber quem é esse sucessor, gente. As convenções já estão acontecendo e nada da gente saber quem é que vai ser. O engraçado é que ninguém quer assumir isso também, né? Por que não? Qual é o medo do Joãozinho em assumir isso? No caso, eu não posso falar de Joãozinho, porque eu não conheço muito o espectro político em Búzios, né? Mas vamos falar de forma geral, a pessoa que tem realmente um capital político muito grande, ela já teve um histórico nos municípios, né, específicos de ou ser um vereador com muito poder político, ou então um prefeito, e esses novos pré-candidatos querem aproveitar esse capital político, né? Mas o capital político não vem sozinho, e o presente junto, eles não querem, né? Vamos lá, capital político e financeiro, né? Que eu acho Sim, que essa claro. Né, do que a anterior. Enfim, se cutucou demais, eu vou te dizer que quem está assistindo a gente aqui é que a Polis está no ar, está lá na prensa. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você entrar e ler todas as notinhas e ficar por dentro aí da política. E com isso, Laís, eu já vou correr para você, porque tem uma nota dentro da Polis que também virou uma matéria que mudou o xadrez político aí em Macaé. Conta para gente. Eu não digo que mudou realmente o xadrez político, mas porque as pessoas estão muito escorregadias, né? E não houve confirmações de nada. Mas realmente foi um burburinho que aconteceu em Macaé e as pessoas estavam nervosas para saber o que ia acontecer. Né? Acho que todo mundo sabe do rompimento de Maxwell Vaz e Silvinho Lopes, da família Lopes de Macaé. Considerada, como a Débora falou aqui ontem, uma tour. Uma tour, exatamente, uma tour, entendeu? E o que aconteceu? Maxwell Vaz rompeu, né? Ele seria o vice de Silvinho Lopes, mas ele rompeu porque, segundo ele, houve uma deslealdade e Silvinho foi a outro grupo político para oferecer esse cargo de vice, né? Mas, como vocês mesmos falou, as convenções partidárias ainda não aconteceram, então tudo está assim, tipo, nas possibilidades, né? No ramo das possibilidades. E aí, Maxwell rompeu com Silvinho, e agora a gente tem o desdobramento disso. Agora parece que um novo nome, afilandou, né? O novo nome do vice de Silvinho Lopes, aparentemente poderá ser Marcelo Merrell, que é um empresário tradicional aqui da cidade, bastante conhecido, entendeu? Que ele também já administrou a ASIM, né, que é a Associação Comercial e Industrial de Macaé, e também a Comissão Municipal da Firjan. Então, ele é um nome bem conhecido nesse segmento, né? O que aconteceu? Ele conversou com exclusividade aqui para a prensa, falou comigo, e parece que realmente há um diálogo com o Silvinho Lopes, mas, como ele mesmo falou, as coisas ainda estão no campo das possibilidades ainda, e até acontecer as convenções não poderiam ser confirmadas. Porém, né, todo mundo acha que essa questão já está quase confirmada, mas não tanto ainda, né, digamos assim. E essa conversa... As fontes que fizeram essa afirmação à prensa garantem que pode ser. Que é só guardar as convenções e a situação ia ser confirmada. Vamos aguardar, né? Vamos. E essa conversa está acontecendo entre essas conversas de alianças, né? Estão acontecendo em algumas coligações, talvez, entre os partidos do PSD, de Chico Machado, que é um deputado estadual, mas ele já foi vereador de Macaé, então ele também tem um grande capital político e financeiro, como você mesmo disse, né? O DEM, de Silvinho Lopes, que seria a cabeça da chapa majoritária, o Patriotas e o próprio Partido Liberal, né? O PL, que o Merrell se candidatou por ele se filiou a esse partido esse ano. E aí, o que aconteceu? Justamente a conversa
CPFs diferentes, né? Ele também citou. Quando eu perguntei que a família Lopes, né, não poderia ser necessariamente considerada uma nova gestão, porque os irmãos de Silvinho Lopes já são políticos de carreira, né? Agentes políticos de carreira, e o próprio pai, Silvio Lopes, já foi prefeito, e ele não tem um histórico tão favorável. E aí, o que aconteceu? O que o Merrill me falou? Ele me falou que o Silvinho e o pai, Silvio Lopes, têm CPFs distintos e que são pessoas diferentes, né? Será que já ouvimos essa conversa antes? Então, como eles são pessoas diferentes... Duas coisas, ou a galera está lendo a prensa e pegando a visão, ou realmente é uma coisa que está aí na boca dos políticos sobre esse negócio de ter CPFs diferentes, né? Justamente. Muito engraçado, né? Curioso, na verdade. E foi isso. O Silvinho Lopes, ele carrega muito o peso da gestão do pai dele e as pessoas não conseguem separar. É possível separar isso? Entendeu? A gente tem que ver, né? Não sei, o eleitorado não está muito... Tá atento, ninguém tá muito bobo nas histórias, não. Não adianta dizer que você não é com fulano, que não tá com fulano, porque o povo tem um mínimo de memória. Eu acho que se alguma coisa de boa saiu desde 2018 é que as pessoas começaram a fazer associações e que é muito difícil você se desgarrar de um grupo ou de outro dizendo que tem CPF só porque tem um CPF diferente. A questão não é essa, né? A questão é uma atitude junto, né? Porque ficar só falando, você tem que mostrar realmente que a coisa é muito diferente do outro grupo, né? Senão... Não pode você tá 8 anos no grupo e, de repente, você não é mais aquele grupo e você tem outra ideia, você vai fazer outra coisa. Bem difícil, né? A política é complicada. Laís, antes de continuar você em Rio das Ostras, eu vou chamar a Débora. A Débora também tem uma situação aí bem delicada sobre Cabo Frio, que também é uma outra tour da cidade, né, Débora? Conta pra gente aí. Várias tours, né? Várias. Pois é, Camila, bom dia para todo mundo de novo. Aqui em Cabo Frio, o que eu trouxe aqui hoje é uma situação que já tem acontecido, né? Uma tour, eu acho que a gente vai aderir esse termo. Mas o secretário de Saúde de Cabo Frio, o Iranildo Campos, ele se tornou alvo de mais uma denúncia. A gente contou aqui em alguns giros anteriores, né, que ele está sendo investigado por uma suposta agressão a uma paciente da rede pública de saúde que sofre de câncer. Essa agressão está sendo investigada pela Comissão dos Direitos Humanos de Cabo Frio, mas nesse caso, o Sindicato dos Servidores Municipais, que é o Sindicaf, realizou outra denúncia, uma denúncia contra o secretário ao Ministério Público, que afirma, né, que o secretário não teria pago o salário dos funcionários da saúde. E essa questão de atrasos salariais tem sido muito recorrente em Cabo Frio, principalmente durante esse período de pandemia, né? A prefeitura já afirmou aí várias vezes em nota que está passando por um período de corte de despesas, então é uma situação que, infelizmente, a gente tem visto. E nessa denúncia, foi assinada pelo presidente do sindicato, o Fábio Claudino, e ele afirma que desde o início da pandemia o município não tem cumprido a lei que determina o pagamento dos servidores até o 5º dia útil do mês. A gente também tem acompanhado aí que a prefeitura ela vem fazendo esse pagamento de forma escalonada, né, dividindo aí em várias datas durante o mês, e ainda há aí uma polêmica sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020. Então, a gente já está aí no final de agosto, né? E, com isso, muitos funcionários ainda não teriam recebido os salários na data da denúncia, que foi feita pelo Sindicaf. E aí o documento ainda ressalta que o sindicato procurou o secretário de Fazenda, mas recebeu a informação de que o recurso utilizado para o pagamento da folha já havia sido repassado para a Secretaria de Saúde, o que deixou a denúncia ainda mais pertinente, né? E aí, essa situação, a gente vai continuar cobrando respostas, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo,
e acompanhando aí as datas que a prefeitura vai lançar sobre pagamentos. Essa questão, Cabo Frio não vive, né, nem de hoje, né? Não começou agora, e realmente os recursos têm sido entrado para pagar a folha e tentar manter, né, o mínimo funcionamento da máquina pública, e a gente vai acompanhando, sim, e a gente espera aí uma resposta da assessoria, né, Débora? Você já fez contato e está esperando para ver como que vai acontecer esse desdobramento aí em Cabo Frio. E eu vou aproveitar que estamos falando em Cabo Frio também, porque ontem a gente deu uma matéria aqui sobre a nossa colega de profissão, né, Renata Cristiane, e ela que está sendo apoiada aí pela Abrage, e em relação a uma suposta perseguição política, né, e que atenta contra a profissão e a liberdade de imprensa, né? Fernanda fez a matéria, pode contar um pouco mais para a gente, né, Fernanda? E é interessante que ela ela entrou nos 2 primeiros casos a receber a orientação jurídica após um convênio firmado entre a Abrage e a OAB. Então é interessante, foi um caso de São Paulo, um jornalista esportivo de lá, e o da Renata Cristiane foram os 2 primeiros casos que esse convênio pegou agora, né? E é bacana isso, porque ela sofreu um assédio moral de um deputado estadual, né? Que foi muito, muito ruim. Ela reproduziu uma matéria da revista Veja, e ele veio alegando que ela era mentirosa. É mais engraçado que em nenhum momento ele acusou a Veja de ter feito uma matéria mentirosa, né? Ele só veio para cima da Renata porque é o interior, é uma microempresária, mulher, negra, né? Então, assim, é fácil bater, né? Mas ela foi certinho e manteve a posição dela e procurou, né, o apoio jurídico da Abrage, teve essa parceria aí com a OAB, e bacana, sai na frente realmente, mostrando que o trabalho dela é legítimo e ela vai continuar, e não importa, né? Essas coisas acontecem e tem que ser realmente combatidas. É isso, faz parte aí da profissão. A gente estava comentando aqui, né? Se isso acontece com uma colega nossa e a gente não repercute, a gente não fala nada, a gente está sendo conivente, né? Afinal, é preciso destacar, porque as pessoas realmente já têm destacado que nós somos aqui uma bancada com 4 mulheres, e aqui na prensa somos 7 jornalistas e 1 jornalista homem, né? O Vitor editando, mas assim, somos maioria. E como é que vai ficar? Hoje é a Renata, amanhã somos qualquer uma de nós, por qualquer coisa que tenhamos falado, dito, escrito. Então, é uma notícia importante, é uma conquista dela importante de provar realmente, né, a verdade da profissão dela, da atitude dela, de tudo. Está certíssimo. E ressaltar nisso, né, que são tempos perigosos, assim, para você ser jornalista e expor matérias jornalísticas na internet, porque as pessoas não sabem mais diferenciar o que é uma notícia falsa do que é uma notícia bem apurada, e é muito fácil você jogar para o jornalista a responsabilidade não, a alcunha, né, que, não, você é um reprodutor de notícias falsas, sendo que você trabalha para você realmente apurar. Para fazer bem as coisas, né? Sim. Você pode até não gostar do que, ou achar ruim, né? Por N questões, mas aí é dizer que é fake news, ou que a gente não pode falar o que a gente precisa falar, aí é outra conversa, né? Verdade. Basicamente de como funciona o jornalismo, e infelizmente as pessoas também não têm muita culpa de não entender como o jornalismo funciona, porque alguns colegas ao longo do tempo talvez não tenham praticado o jornalismo adequado, né? Não é um jornalismo de verdade ou de mentira, não existe. Jornalismo é jornalismo. Jornalismo apura fatos e entrega a notícia para você decidir o que você pensa sobre aquilo. Fora isso, não é bem isso, né? Coluna de opinião. Coluna de opinião, e você arca com a sua opinião, porque você está num país onde você pode opinar, mas também você vai arcar com aquilo que você está dizendo. Sim, as suas opiniões têm consequências, o que você escreve na internet tem consequências, e as pessoas estão começando a aprender isso agora, né? Exatamente. Gente, tem mais notícias na prensa, mas a gente se estendeu aqui, então se você quiser saber tudo que está acontecendo aqui de manhã cedo, prensadebabel.com.br, visite o site, curta a nossa página, procure a gente nas redes sociais, @Prensa de Babel, adicione o nosso contato no WhatsApp, encontre a gente rapidinho, fácil, é só falar com a gente que a gente traz a notícia para você, apura a notícia para você, traz ela bem checada e
dentro das normas do jornalismo, né? Eu quero ressaltar e agradecer os apoiadores desse projeto aqui, a Prensa TV, que é o Café Português, Cervejas em Bus, Maria Café e treinamentos on shore. Os contatos estão aqui na live, você pode voltar, ver, rever quantas vezes quiser e seguir com a gente aqui na Prensa, porque a gente também segue aqui nas notícias do dia. Meninas, obrigada, até amanhã. Estamos de volta amanhã às 8 da manhã com notícias da região para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã.